No cristianismo, no início da igreja, havia uma discussão muito forte acontecendo em volta de um assunto: a divindade de Cristo. As pessoas às vezes questionavam se realmente Jesus Cristo era Deus. E muitos grupos se levantaram para dizer que Cristo não era Deus, apenas um profeta poderoso ou alguém sobre o qual o Espírito de Deus desceu. E o apóstolo João escreve o seu evangelho no meio desse contexto, onde essa discussão ganhava ainda mais força no meio da cristandade. Muitas seitas e heresias, como a dos gnósticos, por exemplo, ganhavam força e ganhavam muitos adeptos. E João queria deixar bem claro no seu evangelho a seguinte sentença: Deus, ele encarnou na figura de um homem e habitou entre nós. Por isso que já no início do seu evangelho, João declara: no princípio ele era o Logos, e o Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Essa é a base de toda a teologia de João em seu evangelho. E é importante que a gente entenda que essa palavra Logos, ela significava muita coisa naquela língua e naquele contexto, principalmente uma cultura forte do helenismo grego em todo o império. E os grandes filósofos falavam muito sobre o tal do Logos. Logos podia ser usado tanto para descrever a razão, ou seja, a racionalidade de tudo, e também servia para descrever um conceito universal da existência e da ordem de todas as coisas. Para Platão, um dos grandes filósofos, Logos era aquilo que revelava a realidade. Já para Aristóteles, Logos era o que dava sentido e dignificava o homem, a figura da pessoa, do homem mesmo. Para Heráclito de Éfeso, era o conjunto de leis que governava o universo com inteligência e onipresença. E até mesmo para o gnosticismo, era uma força transformadora e ordenadora da realidade. A palavra Logos, nesse contexto, ela era muito importante. Naquele momento, todos os grandes filósofos, todo mundo, estava em busca do verdadeiro conceito e entendimento do Logos. E foi dentro desse conceito, dentro desse contexto sobre o Logos, que João pega essa palavra e utiliza em seu evangelho para falar a seguinte coisa: o Logos que vocês estão tanto pensando é Jesus Cristo. Ele estava com Deus e ele é Deus. Outra discussão que percorria muito naquela época era o conceito de Jesus era apenas o Filho de Deus. Jesus era uma divindade inferior, ele não era igual ao Pai. Ele, na verdade, era alguém apenas submetido a Deus. Porém, o que o Evangelho de João vem nos trazer é que Jesus, no princípio, ele não era o Filho de Deus. Jesus, no princípio, ele era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Isso fica mais claro sobre o enredo bíblico quando nós entendemos qual que foi a real missão de Cristo e o que ele abandonou para fazer e cumprir essa missão aqui na Terra. Paulo vai dizer em Filipenses que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo até assumir a forma de homem, a forma de servo e habitar entre nós. E no sentido de que Cristo é chamado Filho de Deus é porque ele foi gerado pelo Pai, ele foi gerado pela ação do Espírito Santo e não da semente do homem. Cristo na terra, ele foi o unigênito Filho de Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e sua glória era como glória do unigênito do Pai. E João, em seu evangelho, ele quer deixar clara a divindade de Cristo e apontar que Cristo ele é igual ao Pai, que Cristo não é apenas um profeta, Cristo não é apenas alguém poderoso em obras, mas ele era o próprio Deus. João, ele pega 7 vezes em que Cristo usou o termo eu sou para si, o mesmo termo em que Deus deu a Moisés dizendo que era o seu nome. Cristo, no Evangelho de João, se intitulava o Grande Eu Sou. E não somente se intitulava o Grande Eu Sou. Cristo, ele disse que quem vê ao Pai, vê a Ele mesmo. Da mesma forma que ele diz que ele e o Pai são um, ou seja, eles são coiguais, sempre existiram como iguais e sempre existirão como iguais. E é muito importante entender que, embora Cristo tenha se submetido como servo, Cristo tenha assumido a posição de um homem, Cristo tenha se submetido em amor a toda a obra, a tudo aquilo que ele veio fazer na terra, pelo amor daquele plano eterno que ele, o Pai e o Espírito Santo planejaram. E este é o entendimento e aquilo que João quis dizer sobre Cristo em seu evangelho quando ele disse que no princípio ele era o Verbo, no princípio ele era o Logos. Ele buscava tanto combater os falsos ensinos e as heresias que cresciam e cresciam no meio da cristandade a respeito da natureza de Cristo, mas também deixar claro para todos que Cristo e Deus são um, eles são perfeitos em unidades, assim que junto com o Espírito Santo, os três juntos é Deus.
E isso mesmo que a concordância possa parecer errada, a verdade não, os três é Deus. E é isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês a respeito do verbo que se fez carne. Tem mais um vídeo na nossa página aqui do YouTube sobre cristologia, que a gente explica um pouco mais sobre a natureza de Cristo. Vou deixar aqui no card para vocês poderem clicar e assistir. Não deixe de assistir, não deixe de estudar e não deixe de entender realmente quem foi Cristo, porque é importante a gente entender a essência e a natureza do nosso Salvador. Espero que vocês fiquem bem. Deus abençoe a todos. Graça e paz.